Prezado ouvinte, é isso mesmo. Talvez você fique até mesmo assustado e preocupado só com a menção do antideus, o personagem anticristo tão comentado na literatura escatológica, até mesmo em filmes e em outras formas de referir-se ao famoso homem do mal, o homem do pecado, conforme diz o texto bíblico. A pergunta que certamente deve ser levantada é: como é que o anticristo veio parar aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Estávamos falando de uma igreja alegre, de uma igreja aí com muitas qualidades, que estava sofrendo também perseguição. De repente o assunto se tornou escatológico. O que é que está acontecendo? Vamos nos lembrar que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a preocupação da igreja levou Paulo a escrever sobre o arrebatamento da igreja. Como se vê, nós estamos aqui por volta do ano 51 para 52 da era cristã e, portanto, está começando a surgir o questionamento sobre o que acontecerá com aqueles que morrem e com o final dos tempos. O povo está ansioso por questões escatológicas. Paulo então vai enfrentar este problema da igreja de Tessalônica e vai trazer a informação correta sobre o terrível anticristo. E o texto então começa dizendo o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então veja o que estava acontecendo. Estava uma confusão em Tessalônica. Aparentemente, algumas pessoas tinham até mandado carta, quem sabe em nome do próprio Paulo, estavam pregando e até mesmo profetizando coisas relativas à vinda de Cristo, tentando aí trazer algum tipo de informação para a comunidade da fé, e isso estava deixando o pessoal abalado. Porque você sabe muito bem, se alguém diz, olha, Jesus vai voltar daqui a uma semana, ou Cristo está voltando o mês que vem, isso naturalmente vai interferir aí na vida de todo mundo. Então, alguns afirmavam que o dia do Senhor já estava chegando, ou até mesmo já tinha chegado. Então, Paulo vai ser muito claro e objetivo ao trazer ensinamento sobre isso. E preste atenção, prezado ouvinte, você certamente vai encontrar pela frente muitas pessoas fanáticas por profecias que toda hora querem adivinhar alguma coisa e dizer que isso significa aquilo. É bom você ter cuidado. Esta é a orientação de 2 Tessalonicenses capítulo 2. O texto diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, ou seja, uma espécie de esfriamento na fé, uma espécie de desvio de muitos cristãos que se afastarão da mensagem do Evangelho, da conduta cristã e da doutrina bíblica. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então a primeira coisa importante para ser destacada é que antes do aparecimento do anticristo vai acontecer a chamada apostasia. Paulo está dizendo para eles, olha, não vai chegar agora, porque vocês ainda não viram a apostasia. O homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se coloca aí na posição de Cristo sem ser Cristo, este só vai chegar depois que a apostasia se manifestar. E como é que é este anticristo? Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então é importante observar quem é o anticristo de verdade. O anticristo é aquele que vai se apresentar como Cristo, se colocar no lugar de Cristo e se
posicionar contra o verdadeiro Cristo. Será um homem enganador, mentiroso, falso, que acabará perseguindo o próprio povo de Deus e que se colocará no lugar de Deus, exigindo adoração para si. Este homem certamente vai se apresentar como Messias e enganará muitas pessoas numa ocasião de grande apostasia da cristandade. Paulo então vai prosseguir e vai trazer mais orientação a respeito do assunto. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E aí vem a grande questão, né? Paulo diz, olha, já está operando o poder do anticristo no mundo, mas tem alguma coisa que está segurando. Existe algo que não permite que este anticristo se manifeste ainda. E há uma grande discussão a respeito das possibilidades sobre o que significa essa frase aí tão discutida na Escritura, o que detém o anticristo. Será que é alguém? Será que é o Espírito de Deus? Será que é alguma outra coisa? O texto não deixa claro, mas diz que ele está sendo seguro por isso. Mas vai chegar o momento em que ele será revelado. O perverso será revelado, diz o verso 8. Mas ele não irá muito longe, porque o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então preste atenção, prezado ouvinte. Um dia vai surgir um homem poderoso neste mundo que vai enganar a todos, que vai se apresentar como Messias e vai exigir adoração para si e vai acompanhar aí uma época de grande apostasia da própria cristandade. E surpreendente é que este homem vai ser muito poderoso, com capacidade de milagres extraordinários pelo poder de Satanás, uma coisa assustadora que marcará o final dos tempos. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então observe bem, a verdade de Deus é anunciada, o evangelho da salvação de Cristo anunciado em todo o mundo. E Deus bate à porta dos corações, dizendo, olha, aqui está o convite da salvação. À medida em que a pessoa fecha o seu coração e rejeita, ele entra num processo perigoso de endurecimento do coração e que deixa a pessoa à mercê desse poder enganador do anticristo. Não é assustador ver quanta gente que não tem o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e acredita em cada coisa esquisita e absurda? Pois é, esse poder sedutor que leva a pessoa a crer na mentira. Deus, depois de bater na porta do coração dessa pessoa que não abre, entrega essa pessoa para seguir o seu próprio caminho, independentemente de Deus. Mas, meus prezados ouvintes, nós não podemos abrir espaço para o engano, para o erro e para a mentira desta ação terrível que acompanhará de maneira ainda mais intensa a vinda do anticristo, do homem, do pecado, daquele que é anti-Deus. Paulo vai dar uma boa exortação para todos nós. Nós devemos, ao invés disso, sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e
a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Paulo diz, pessoal, vocês não podem ficar preocupados. Primeiro, parem com essa ideia de que toda hora vocês estão dizendo, não, Cristo chegou, está chegando, é amanhã e depois. Não fiquem adivinhando o fim do mundo. Vocês têm que cuidar da vida de vocês para não serem enganados por esse poder enganador, que será ainda mais intenso na época do próprio anticristo. E vocês devem estar tranquilos, porque Deus os escolheu. Vocês receberam esta salvação gloriosa do Evangelho e, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições, isso é, aos ensinamentos que são já ditos a vocês há muito tempo e que vocês receberam de nós sem se deixar enganar por ideias esquisitas e estranhas. Prezado ouvinte, permaneça firme na palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a palavra de Deus para que você não seja enganado e prejudicado espiritualmente. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em ato como em palavras. Prezado ouvinte, é bom prestar bastante atenção à palavra divina e permanecer firme naquilo que Deus nos ensinou, porque a grande verdade é que no meio dessa confusão, um dia o anticristo se manifestará e todo aquele que está firme em Cristo e em sua palavra certamente se salvará.